Olá pessoal, nessa aula eu quero só mostrar uma opção que eu acabei fazendo na minha vida há muito tempo atrás e isso acabou refletindo nos dias de hoje, que é quando a gente opta por fazer uma escolha financeira e não reservar um dinheiro para o futuro. Nessa parte eu vou só mostrar um exemplo de uma planilha que eu poderia ter feito, que para mim ela foi um divisor de águas quando eu comecei a pensar o que eu poderia ter feito e que eu acabei fazendo. Eu comprei um veículo, um carro, e acabei pagando ele em parcelas, como eu acredito que é a maioria dos brasileiros. E aí, nessa escolha que eu fiz, acabei deixando de investir, obviamente. Então, paguei parcelas do carro ao invés de guardar o dinheiro. Vou mostrar para vocês os valores que foram utilizados naquela época. Então, você pode observar aqui. Eu dei 15 mil de entrada, que era o valor do meu carro velho. Eu financiei 18, como todo brasileiro tem que dobrar de valor, né? Não pode ser só um pouquinho melhor. No final das contas, eu acabei pagando 24 mil, quase 25 mil reais. Eu comecei a pagar isso em 2012, tá? E acabei vendendo esse carro em 2018 por 22 mil. Eu tinha posto nesse carro 15 mil mais 24 mil em parcelas, ou seja, perdi dinheiro a rodo, como todo mundo. Nesse cenário, eu fiz uma simulação aqui com 6 empresas aleatoriamente, tá? Empresas que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. A WEG talvez seja um pouco mais desconhecida, mas Petrobras, Itaú, Vale, Ambev, Magazine Luiza. Lembrando que financei 18 mil, comecei a pagar em 2012 e acabei pagando 24 mil reais até 2015. Coloquei aqui como se eu pudesse pegar aqueles 624 reais que era a minha parcela e comprado um número de ações ou da WEG, ou da Petrobras, ou do Itaú. Então, naquela época, eu poderia ter comprado 17 ações da Vale, 29 da Petrobras, ou 1.800 da Magazine Luiza. Esses valores eles estão ajustados e vocês vão entender isso melhor quando a gente chegar lá na explicação sobre como funcionam ações, tá? Então, não seria 1.800 ações na época, mas os valores estão ajustados pelo tempo, pelos dividendos e pelos desdobramentos que a ação sofreu, por isso essa matemática é válida. Feito isso, esse dinheiro teria dado para comprar ou esta, ou esta, ou esta, ou esta, ou esta, ou esta. Não todas elas, tá? Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. E aí, se eu tivesse poupado esse dinheiro ao invés de trocar de carro, eu teria hoje, né, em julho de 2021, com a cotação nesses valores que eu selecionei hoje, um total de 6 mil ações vezes R$ 35 da WEG, 224 mil reais. Levando em consideração que eu teria investido apenas até julho de 2015. Depois disso, não tinha comprado mais nenhuma ação. Ou seja, durante um período de 3 anos, eu teria feito esse valor. Se eu tivesse continuado investindo até hoje, provavelmente esse valor seria muito maior. Petrobras não foi tão expressivo se comparado com a WEG, mas se vocês analisarem, 24 mil reais de parcelas teriam virado 50 mil, ou seja, o dobro do valor. 51 mil em Itaú, 108 em WEG, 30 mil em Ambev e aqui em Magazine Luiza, 2 milhões e 400 mil. Gente, nem todas as ações são Magazine Luiza. Nem todas vão acontecer nesse formato. Mas, se você tivesse comprado as 6, R$ 100 em cada uma delas, a média seria 500 mil. Ou seja, um valor muito maior do que aqueles 22 mil que eu vendi o carro. Isso mostra que, se a gente pegar um pouco do que a gente tem e abrir mão de comprar coisas no presente em função do futuro, os valores bem aplicados, eles dão um resultado muito grande. Um dos últimos investimentos que eu vou explicar nesse curso vai ser ações. Eu vou passar para vocês investimentos em tesouro direto, em renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários, ETFs e ações. Então, lá no final, eu quero montar com vocês alguns modelos de carteira, de aonde a gente vai fazer as aplicações,
Porque quando a gente fala em renda fixa, a gente tem que traçar um objetivo. Quando a gente fala em renda variável, tem que traçar um objetivo um pouco diferente. E um dos erros que a gente comete nessa fase da vida que a gente não entende de investimento é aonde eu boto o meu dinheiro. Na verdade, é como eu divido as partes do meu dinheiro em cestas diferentes para que deem um resultado lá no final. Eu montei essa pequena planilha aqui para mostrar que se eu tivesse aberto mão de trocar o carro lá em 2015 e depois não tivesse investido mais nada, eu teria um valor muito maior hoje do que aquele carro que eu acabei vendendo. Então, isso é um exemplo. Eu não estou dizendo aqui para vocês venderem o carro de vocês, não estou dizendo para vocês pararem de comprar coisas. Eu estou mostrando para vocês que se vocês conseguirem economizar um pouco por mês, vocês provavelmente vão conseguir ter um resultado muito melhor lá no final.